Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o Pedro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu estou aqui no começo desse vídeo só para pedir para vocês deixar o like aí no vídeo para fortalecer, se inscrever no canal se não for inscrito e bora o vídeo. Eu não faço nada direito. Tá achando que vai consertar isso pulando da ponte? Me dê um bom motivo para eu não pular. Ele não devia ter pedido isso. E se todo mundo que tivesse um problema pulasse da ponte? Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon.
E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos.
E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu.
Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte.
Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick, ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente, mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon.
E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Geraldine Ferraro podia ter sido nossa primeira mulher vice-presidente. Mas o partido perdeu. Ela não pulou da ponte. Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Ivan Lendl perdeu feio para Boris Becker em Wimbledon. E ele não pulou da ponte. Trevor Berbick. Ele foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. E ele não pulou da ponte. Jermaine Jackson foi expulso dos Jackson. Conseguiu fazer o trânsito andar. De volta aos nossos estúdios. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Berbick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos.
Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Babbitt foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte.
Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte.
James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908.
E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos.
Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte.
Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos.
Ele não pulou da ponte. Chicago Cubs não ganha um campeonato desde 1908. E eles não pularam da ponte. James Earl Jones perdeu o Oscar por sua atuação em A Grande Esperança Branca. Ele não pulou da ponte. Não. Trevor Maverick foi nocauteado por Mike Tyson em menos de 5 minutos. Ele não pulou da ponte. Inscreva-se agora, não gasta nem o dinheiro. Não importa o que você pensa, para sempre eu te quero, ai meu bem.